Olá, alunas, olá, alunos, tudo bom? Vamos começar nossa aula de resultante centrípeta ou força em movimento circular, que vai ser, vamos dizer assim, a última aula da dinâmica, que a gente vai aplicar as leis de Newton conforme a gente tem aplicado. Ainda tem um capítulo depois sobre gravitação, que é a lei de Newton, mas o jeito de fazer exercício é um pouquinho diferente, tá? Então por isso que eu coloco isso aqui como ponto final desse estudo. Bom, no nosso livro a gente encontra esse assunto dentro do capítulo 7. Está chamado de resultantes tangencial e centrípeta. Eu vou explicar esses nomes depois, mas você pode encontrar também em alguns lugares como eu disse antes, força em movimento circular, tá? Força centrípeta e algo do gênero. Então, não deixe de olhar o capítulo, tá? E lembrem-se sempre de fazer os exercícios. Eu tenho sentido isso, tem feito poucos exercícios do livro, e a única maneira de aprender física é fazendo exercício, tá? Claro que você tem que ler antes, você tem que estudar a teoria antes, entender os conceitos, mas tem que aplicar, que é a única maneira de você realmente praticar o que você está estudando. Antes de começar o estudo das forças centrípetas especificamente, vamos lembrar de algumas coisas que a gente já viu, principalmente antes do recesso, né? Um corpo realizando um movimento circular, ele sempre vai ter uma aceleração, mesmo que essa velocidade, que esse movimento seja uniforme, mesmo que a velocidade seja constante. Então sempre tem uma aceleração que, vamos falar assim, puxa o corpo para dentro. Então isso faz com que ele realize a curva. Essa aceleração é o que a gente chamava de centrípeta, que a gente calculava com v² sobre r. Lembrando que ela não muda o valor da velocidade, não faz o corpo ir mais rápido ou devagar, mas muda a direção do vetor velocidade. Expliquei isso bastante vezes, né? O vetor precisa de direção, sentido e o valor, né? O módulo. Então, se a velocidade muda direção, já tem uma mudança. Então, já tem alguma aceleração atuando, né? A aceleração é aquela grandeza que muda a velocidade. Lembrando ainda que força resultante é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Tirando ali a questão vetorial, que eu cheguei a chamar a atenção de vocês numa prova, a gente tem que saber usar isso em equação, como não é tão simples, eu recomendei usar sem isso, então em módulo, força resultante é massa vezes o módulo da aceleração. E se existe então uma aceleração, mesmo que seja centrípeta, vai existir uma força resultante naquela direção e sentido. O que eu quero dizer é o seguinte, quando eu falava assim, aceleração puxa o corpo para dentro, é um termo um pouco errado, que a aceleração não é uma força, né? A força que puxaria esse corpo. Mas associada à aceleração tem a força. Então existe uma força resultante radial, ou seja, em cima do raio, apontando para dentro da curva. Essa força resultante eu vou chamar de força resultante centrípeta, ou só força centrípeta. Força resultante centrípeta, ali, ó. Se força é massa vezes aceleração, a centrípeta vai ser massa vezes a aceleração centrípeta. Então a fórmula da força centrípeta, m v² sobre r, né? Massa vezes aceleração. Nós poderíamos ter ainda nesse exercício uma força atuando na direção da velocidade, nesse caso aqui direção e sentido, né? Direção é a mesma linha, sentido é a setinha, então aqui apontando para o mesmo lado da velocidade. Essa força que eu acabei de desenhar é aquela que a gente via antes, que vai provocar uma aceleração que muda o valor da velocidade. Como ela é tangente à trajetória, a gente pode chamar essa força aqui de força tangencial. Daí o nome do capítulo, né, que fala de força tangencial também. Então, força tangencial nada mais é do que aquela força que a gente estava vendo antes, que muda a rapidez do corpo, né, que provoca uma aceleração tangencial, e ela atua na direção da velocidade. A centrípeta é perpendicular à velocidade, é sobre o raio. Então, força resultante tangencial altera o valor de V, mas não
a direção. Ela provoca, então, aquilo que eu falei, aceleração tangencial, que é aquela aceleração que a gente viu mais no início, né? Que é o ΔV sobre ΔT, que altera a rapidez, que se pode usar na fórmula V igual a V0 mais AT, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Enfim, é a aceleração que a gente tem estudado desde o início, a aceleração linear, aquela aceleração clássica. Bom, então só para fechar aqui, força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, é uma resultante. Está aqui a fórmula, então, mv ao quadrado sobre r, só para a gente rever o conceito. E ainda na parte de lembrando, vamos falar das 5 forças, né? Eu chamei muita atenção disso, desde quando a gente começou a estudar a lei de Newton, que só temos 5 forças. A centrípeta não é uma força a mais, eu estou chamando ela de resultante, já vou explicar melhor isso. Nós tínhamos a força peso, força da gravidade, força normal, que é a força de contato, tração, que é uma força que aparece em corda, em hastes, em suportes, que é uma força de sustentação, o atrito, né, uma força de resistência, foi a última que nós vimos, e a força elástica, aquela que a gente viu antes do recesso, que é a força de restauração, o corpo deforma e volta para a posição original. São só essas que nós vamos ver esse ano, não tem mais na mecânica. Então você não vai inventar mais força, tá? São só 5 forças. E onde entra a centrípeta nisso? A centrípeta, como eu estou frisando, ela é resultante. Ela é resultado daquelas forças. Então, lembrando, a centrípeta é responsável pela aceleração centrípeta. Ela aparece quando tem curva, em movimento circular. Em linha reta você não tem centrípeta. Ela é radial. Isso quer dizer que ela aponta para o centro da curva, ela está em cima do raio da curva. E, de novo, ó, é uma resultante de outras forças. Ela não é uma força nova. Você teria que fazer como exercício, como eu vou fazer daqui a pouco. Localizar aquelas forças, algumas delas, 2, 3 ou somente uma, e ver qual daquelas forças, ou quais forças, que atuam como centrípeta, que vão resultar na centrípeta. Um exemplozinho rápido aqui, um garoto girando um objeto a partir de uma cordinha, de um barbante que seja. Se eu fosse desenhar as forças, vamos lembrar das 5, né? Eu teria tração na corda, que é o que puxa o objeto para o centro da curva, e a tração vai fazer o papel da centrípeta. Então, só tem a tração apontando para dentro da curva, e essa força para dentro da curva, que provoca o movimento circular, vai resultar na centrípeta. Então, tração é igual a centrípeta. Eu não desenho a centrípeta aqui também em soma com tração. É isso que tem que ficar claro. A tração é que vai fazer o papel da centrípeta. É ela que vai resultar na centrípeta. Ainda teria mais uma força, que é a força-peso, mas repara que o peso não é radial, não atua para dentro da curva. Então, o peso aqui não provoca o movimento circular. Por isso que só a tração é a centrípeta. Então, de novo, você tem que desenhar as forças e aí você vê qual ou quais apontam para dentro da curva e elas vão resultar na centrípeta. Vamos pegar mais exemplos. Um carro fazendo uma curva. Para o carro fazer uma curva, ele gira os pneus de tal forma que a tendência dele é linha reta, só que o pneu está virado, então vai aparecer uma força de atrito, né? O pneu tende a arrastar para frente, aparece um atrito. E o atrito vai apontar para o centro da curva, de acordo com que você muda, gira o volante, né? Muda a direção do pneu. Então, nós temos uma força ali de atrito, apontando para o centro da curva, que provoca essa curva, que faz o carro virar. Como ela é a única força que aponta para o centro, o atrito é que vai desempenhar o papel da força centrípeta. O atrito é que vai resultar na centrípeta. Então, de novo, eu não desenho a centrípeta ali como uma força nova. A única força para dentro da curva é o atrito. Então, o atrito resulta na centrípeta. Então, eu coloco centrípeta igual a atrito ou vice-versa. Ainda temos a força-peso, sempre, né? E ele está em contato com o chão, então tem normal. Repare que nem peso nem normal apontam na direção radial. Elas não estão na direção do raio da curva, elas estão perpendiculares.
Uma curiosidade sobre curvas é que tem, não sei se vocês observaram, tem algumas pistas de corrida que a curva é bem inclinada. Eu peguei uma modalidade de corrida norte-americana em que as pistas são bem acentuadas, tá vendo? A curva é bem chamativa, a inclinação dela, a curva é bem inclinada. O que acontece aqui? Vamos desenhar as forças. Você teria normal, lembra que normal é perpendicular ao chão, tá? Não é para cima, é perpendicular à superfície. Então, a normal aqui é um pouco inclinada, teria o peso para baixo, mas vamos decompor essa normal. Você teria uma componente horizontal, uma componente vertical, nx e ny. Repara que a componente horizontal aponta para o centro da curva. Então, nesse caso, a normal x vai ser a resultante centrípeta. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: numa pista dessa, o motorista, dependendo, não precisa nem virar o volante. A própria inclinação da curva vai provocar essa normal x, né? vai ter a normal inclinada, que vai ter uma componente para o centro, e ela faz o papel da centrípeta. Em outras palavras, essa componente da normal é que provoca a curva. Então, o carro não precisa necessariamente virar o volante. Isso aqui garante que você pode entrar na curva correndo um pouco mais, porque você, além do atrito, né, que poderia existir se você virar o volante, você tem a normal ajudando a fazer a curva. A tendência de sair em linha reta é muito pequena. Um detalhe importante, então, é que uma estrada bem construída, ela teria as curvas levemente inclinadas para dentro da curva. Então, uma curva não seria não necessariamente plana, e principalmente não pode ser curvada para fora. Tá? Algumas estradas no Brasil têm essa característica de ser curvada para fora. São curvas extremamente perigosas. Se você entrar correndo, você vai ter uma força que atua contrária ao centro da curva. Você vai ter uma componente do normal que te atrapalha a fazer a curva. Seria a inclinação contrária dessa foto. Então, tem que ficar de olho nisso nas estradas, quando vocês forem dirigir um dia. Se a curva tiver uma inclinação ruim, você tem que ter mais cuidado nela. Tá? São curvas, a princípio, mal projetadas. Tá? Eu não vou culpar necessariamente quem projetou, quem construiu, porque às vezes o relevo não ajuda. O Brasil tem um relevo bem acidentado, ainda mais no nosso estado, mas a consequência podem ser estradas bem perigosas. Vamos olhar mais exemplo, né, para deixar isso bem claro. Uma situação que não é comum no nosso dia a dia, mas é comum em exercício de física, que são os loopings, essa trajetória circular aí que o veículo pode ficar até de cabeça para baixo. Então tem uma moto ali realizando looping, e vou analisar três situações desse movimento. Então vou pegar três vezes do mesmo desenho. Primeira situação, segunda situação, terceira situação. A primeira no ponto mais baixo, a segunda, a moto aqui está subindo, está no ponto intermediário, a terceira situação está no ponto mais extremo. E vamos analisar então como que vai se dar a centrípeta nesses três casos. O caminho sempre é o mesmo, eu começo desenhando forças. Lembra das 5? Peso normal, tração, atrito ou elástica. E a gente vai se perguntando quais forças tem. Tem a peso, nesse primeiro caso. Peso no segundo caso. Peso no terceiro caso. Eu sempre começo com ela que é mais fácil, né? Ela aponta para o centro da Terra. Então, beleza. Ele está apoiado na superfície, então tem normal. Tem normal aqui também, ó, mas é diferente o desenho dela, né, porque ela é perpendicular à superfície. Se a superfície, então, está na vertical, né, é quase uma parede ali, a normal é horizontal. E em cima, a normal é para baixo. Ó. Ainda tem a força de atrito, que a moto, para andar, vamos lembrar da última aula que eu falei das trações na roda. A moto vai rodar o seu pneu numa direção, tendendo a escorregar no chão, vai ter o atrito que vai empurrar a moto para frente. Ou então poderia falar que a moto tenta empurrar o chão para trás e o chão empurra ela para frente. É assim que os veículos andam. Então o atrito é que faz a moto andar para frente. Repara que o atrito não está nunca na direção do centro da curva, sempre vai tangenciar a curva, né? Está na direção da velocidade. Então ele não vai entrar no nosso cálculo da centrípeta. Eu só desenhei ali porque ele existe, mas não é o que a gente vai analisar. A pergunta que fica, então, como que se dá a centrípeta nos três casos? Então, a centrípeta é aquela resultante na direção do raio, então eu tenho que analisar as forças que estão na direção do raio. Direção, gente, pode ser a favor ou contra. Direção é a linha. Aqui, ó, a normal tem a direção e sentido do raio,
O peso tem sentido contrário ao do raio, mas está na mesma direção, a mesma linha. Então a centrípeta no primeiro caso fica como normal, que aponta para o centro, e o peso que aponta contrário. A centrípeta então é normal menos peso. Repare que a centrípeta é resultante daquelas forças. No segundo caso, o peso não está na direção do raio, nem na parte dele, né? Porque se estivesse aqui assim inclinado, você teria uma componente do peso na direção do raio. É bem mais chato de fazer, mas poderia. Aqui não. Aqui o peso está fazendo 90 graus com o raio. Então o peso não atua na resultante centrípeta. A única força radial é a normal. Então a centrípeta é igual a normal. E no terceiro caso, peso é normal na direção do raio e no mesmo sentido, apontando para o centro. Então a centrípeta normal mais peso. Olha só, 3 casos tem centrípeta. O que eu fiz nos 3 casos? Desenhei força e vi quais forças estão na direção do raio. Elas resultam na centrípeta. Então eu vou ser chato com isso, mas vamos insistir. A centrípeta não é uma força nova, é resultado das forças que nós já conhecemos. E vai aparecer quando? Quando o movimento for uma curva, quando o movimento for circular. Vamos pegar esse caso aqui do ponto mais extremo, né, foi o mais alto, foi o terceiro caso do slide anterior, onde eu tinha lá que a normal e peso apontam para o centro, então a centrípeta é normal mais peso. Vamos nos perguntar o seguinte, se naquele ponto a moto chega lá em cima freando e ali naquele ponto mais alto a velocidade é exatamente zero, o que acontece? A fórmula da centrípeta, né? Massa vezes aceleração centrípeta, mv² sobre r. Se a velocidade for zero, essa conta toda dá zero, você vai ter força e aceleração centrípetas igual a zero. O que isso quer dizer? Que não tem um agente que provoca a curva, não tem movimento circular. Então, se chega lá em cima com velocidade zero, isso é meio óbvio, né? O que vai acontecer com a moto? Vai cair. Você vai ter o peso atuando, ela vai acelerar para baixo, mas não vai ter necessariamente o movimento circular. Uma pergunta que às vezes encontro é o seguinte, se a Terra atrai a Lua, por que a Lua não cai no nosso planeta? Existe uma força de gravidade entre a Terra e a Lua, a ação-reação, a Lua também puxa a Terra, tá, gente? Mas a Terra está atraindo a Lua também. E por que a Lua então não cai na Terra? Vamos analisar isso por um outro ângulo, né? Vamos tentar olhar de fora. Está ali a Terra, nossa Terra esférica, nada plana, girando, e a Lua em volta. Uma curiosidade, isso aqui não tem muito a ver com esse assunto, mas é física. Não sei se vocês ouviram falar do lado escuro da Lua. Existe uma região da Lua que a gente nunca consegue ver. Tá? O termo lado escuro não é porque nunca bate luz, não. É porque a gente não vê. A Lua sempre tem a mesma face, o mesmo lado virado para a gente. Você sempre vai ver a Lua do mesmo lado. Você não vê as costas, entre aspas, da Lua. Tá? Por que acontece isso? Porque a Lua tem um período de rotação, ou seja, um tempo que ela demora para girar em torno dela mesma, igual ao período de translação, igual ao tempo que ela gira em torno da Terra. Então coincide, quando ela está girando em torno da Terra, ela está girando em torno dela mesma, e aí sempre o mesmo lado aparecendo para a gente. Então por isso que o lado de trás nós chamamos de lado escuro da Lua, né? O Dark Side of the Moon. Estou usando o termo em inglês porque é um nome conhecido numa obra artística. E hoje em dia tem muita gente, muitos cientistas estudando esse lado, botando equipamento lá, até para poder estudar radiação que tem no espaço, atividade solar, coisa do gênero. Ficar claro o seguinte, como eu disse, não é porque nunca bate luz, tá? Pode ver nessa imagem aqui, nessa pequena animação, que tem hora que a luz está batendo exatamente no lado que a gente não vê. Tá certo? E aqui nós temos uma ideia das fases da Lua também. Está mais grosseiro essa animação nesse sentido, mas a gente consegue observar. Só deixar claro que as fases da Lua não acontecem por causa da sombra da Terra, como algumas pessoas falam. As fases da Lua, na verdade, é por causa da posição do Sol, que vai iluminar parte da Lua, e a gente, quando olha da Terra, vai ver ou ela toda iluminada, né, toda uma parte iluminada, ou uma parte só iluminada. Então a gente vê essas fases.
sombra da Terra seria o eclipse, é outro fenômeno. Vamos continuar. Eu estava falando então por que a Lua não cai na Terra. Então vamos dar uma pausa aqui na animação e vamos desenhar as forças, né? Você tem a velocidade antes de desenhar a força da Lua. Se é movimento circular, a gente já sabe que alguém provoca a centrípeta, existe a resultante centrípeta. E quem vai desempenhar a centrípeta é aquela força da gravidade que a Terra faz na Lua. Então a gravidade está atuando na Lua. Como a Lua está em movimento, como o movimento é circular, a gravidade faz o papel da centrípeta. Se a Lua parasse, freasse em relação à Terra, o que ia acontecer? Ela ia cair. Aí sim ela cairia na Terra, seria atraída. Mas como ela está em movimento, a gravidade sempre puxando ela para dentro, mas a velocidade da Lua garante que ela fique sempre girando. Tá? Então a gravidade desempenha o papel da centrípeta. Sabe-se que a Lua perde um pouquinho de velocidade, tá? Faz esse cálculo anual, então eu poderia falar que todo ano a Lua diminui um pouco a velocidade. Tá? Na verdade é gradual, né? Toda hora está perdendo um pouquinho, bem pouquinho da velocidade, mas como é muito pouco, eles fazem a conta anualmente. E isso provoca o quê? Que a Lua se aproxima da Terra. Um pouquinho, mas vai se aproximando de tempos em tempos. Tá? A humanidade vai ser extinta antes de dar algum problema em relação a isso, mas isso está acontecendo. Vamos lá. Um exemplo para a gente poder aplicar esses conceitos. Tá? Tem um carrinho de brinquedo de 50 gramas preso por uma corda de 0,05 metros, né, ou 5 centímetros, pequenininha, colocado para girar em torno de um prego, que se encontra fixo numa superfície perfeitamente horizontal. Então, isso aqui está num chão bem horizontal, não tem inclinação nenhuma, e o carrinho está girando preso na corda. A velocidade do carrinho é 0,1 metros por segundo, né, ou 10 centímetros por segundo, e quer saber qual a intensidade da força de tração na corda. E manda desconsiderar qualquer força dissipativa. O que é isso? Atrito. Não tem atrito, resistência do ar, nada do gênero. Então o movimento do carrinho vai ser esse, movimento circular. Ele tem uma velocidade para frente, imagina um carrinho a pilha com velocidade constante. E as forças, eu vou tirar daquele desenho ali, vou olhar ele de frente, tá? Imagina que eu deitei no chão e estou olhando o carrinho de frente. Eu vou ver a corda de lado, presa no prego. Ele tem a força peso, força de tração na corda e a normal para cima, né? O chão embaixo fazendo a normal para cima. Não tem atrito, como ele disse, muito menos elástica. Bom, nesse caso aqui eu já posso ver o seguinte, que quem desempenha o papel da centrípeta, né, quem vai resultar na centrípeta, é a tração. Vamos analisar? Primeiro, na vertical, ela em Y, normal para cima igual a peso para baixo, vai ser força nula. Não tem força resultante na vertical, ele não sobe nem desce. Já na horizontal tem a tração, é a única força que existe. Como ela aponta para o centro da curva, ela vai ser igual a resultante centrípeta. Então, tração igual a resultante centrípeta, mv² sobre r. Formulazinha da centrípeta. Lembre-se o seguinte, gente, eu estou botando vetores aqui nas equações, mas na hora que eu vou fazer a conta, eu tiro aquelas setinhas todas, tá? Aqui eu estou só falando, o vetor força resultante horizontal é o vetor força centrípeta, tá? Mas na hora de fazer conta, eu trabalho com os valores, com o módulo, eu tiro o símbolo de vetores. Vamos continuar. Botando os valores, ó, a massa, ele deu 50 gramas, eu tenho que passar para o sistema internacional, quilograma, eu dividi por 1000, ficou 0,050 quilogramas. Velocidade está ali, 0,1 ao quadrado. E o raio, 0,05, é o tamanho da corda. Posso simplificar aqui, 0,05 por 0,05. Né? Esse 0 aqui depois do 5 não faz diferença, porque está depois da vírgula. Então, ali vai dar 1. E 0,1 ao quadrado vai ficar 0,01. Então, ó, simplifiquei aqui deu 1. E 0,1 ao quadrado, 0,01. Então, a tração, 0,01 newtons, ou 10 a menos 2 newtons, né? 1 vezes 10 a menos 2 newtons. Isso é notação científica.
Olha só, gente, o que eu fiz então? Desenhei forças, analisei quem aponta para o centro, e essa força que aponta para o centro do movimento circular vai ser a centrípeta. Então é a mesma coisa que eu fazia antes, quando a gente estudava a lei de Newton, só que agora a força resultante tem uma fórmulazinha especial, mv² sobre R. Vamos para o próximo. Olha só, essa aqui é uma imagem do chamado Globo da Morte, né? Aquela esfera ali onde as motos ficam rodando lá dentro. Aqui tem várias motos, eu vou analisar uma delas. Uma motocicleta em Globo da Morte passa pelo ponto mais alto da estrutura com velocidade mínima que o permita concluir a volta. Se a massa do sistema moto mais motoqueira é 120 kg e o raio do globo 10 metros, qual o valor daquela velocidade, ou seja, daquela velocidade mínima para que ele consiga concluir a volta sem cair. Então eu faço o desenho ali, o globo da morte, a motinha lá em cima, no ponto mais alto, desenho as forças, né, peso, normal, o chão está em cima, está de cabeça para baixo, então normal para baixo. Tem um atrito que faz ele andar. O atrito não vai entrar na conta, tá, gente? É só para lembrar que ele está ali. Então, o que me interessa é a força que vai resultar na centrípeta. São as forças que apontam para o centro da curva. Ele tem que fazer a curva. Então, eu vou analisar as forças que apontam para o interior da curva. Então, a força resultante normal mais peso. Força resultante é massa vezes aceleração, só que nesse caso a aceleração é a centrípeta. Então, normal mais peso é força centrípeta. Olha lá, normal mais peso é massa vezes aceleração centrípeta, né? Normal mais peso, força centrípeta. É só inverter a ordem aqui. Quando ele fala o limite da queda, está quase caindo, velocidade mínima, né? Sempre que a física fala alguma coisa do limite, você pega e interpreta qual grandeza nesse limite, ela está quase acabando. Quando eu falo limite ali para fazer a curva, quer dizer que ele está quase desprendendo lá em cima, né? Está quase caindo. Então é como se o contato dele com a superfície quase não existisse. Ele está quase afastando. Então eu vou considerar normal zero. Tá? Na prática ela não é, mas eu estou considerando esse limite, onde ele praticamente desencostou a roda lá de cima e está terminando de fazer a curva. Então nesse limite eu vou colocar normal igual a zero, de tal forma que a minha fórmula fica peso igual a massa vezes aceleração centrípeta. Abrindo as equações, o peso é mg, né? Aceleração centrípeta v² sobre r, né? Aqui está a força centrípeta. Repare que eu posso simplificar a massa com a massa, então não interessa qual é a massa do sistema. E substituindo os dados, a aceleração da gravidade a gente tem usado 10, o raio desse globo da morte é 10 também, fica 10 vezes 10 igual a 100, tiro a raiz quadrada, então a velocidade limite, nesse caso, 10 metros por segundo, ou 36 km por hora. Tá? Isso para um raio de 10 metros. Note que se o raio mudar, muda a velocidade limite, a velocidade mínima para ele fazer a curva. Abaixo disso, ele cairia antes, acima disso ele passa mais tranquilo. Então essa é a mínima velocidade para ele não perder o contato. Prosseguindo. Mais um exemplo. Em parque temático, um parque de diversão, tem uma montanha-russa, a montanha-russa do Hulk, no qual os passageiros atingem velocidade de até 108 km por hora. Bem rápida, né? Para uma montanha-russa é muito rápido. Em um dos loopings, né, aquela volta que fica de cabeça para baixo, lá no ponto mais alto, o brinquedo tem velocidade de 72 km por hora. E o diâmetro da curva é de 24 metros, né? O raio é 12. Considere que uma pessoa de 60 kg está nesse brinquedo, nessa tração, quando passa para aquele ponto mais extremo e determina então a força centrípeta sofrida pela pessoa e a normal que o assento exerce sobre ela. Olha só, nós temos a pessoa ali no ponto mais alto, eu desenhei ali o carrinho, a pessoa lá dentro, o objeto de estudo é a pessoa, então eu vou desenhar a força peso da pessoa e a normal que o assento, né, faz sobre a pessoa. No ponto mais alto, ele está de cabeça para baixo, o assento está em cima, normal é para baixo. Bom, se o movimento é circular, né, looping, eu sei que a resultante é centrípeta, mv² sobre r. Lá em cima, gente, ó, eu peguei a velocidade que ele tem naquele ponto, dividi por 3,6 para chegar no sistema internacional, 20 metros por segundo.
E lembrando, ó, o raio é a metade do diâmetro, são 12 metros. Então, calculando a centrípeta que ele pediu na letra A, massa do garoto, velocidade ao quadrado sobre o raio, 2.000 newtons. Então, essa é a força resultante centrípeta sobre o garoto naquele ponto com aquela velocidade. A letra B ele quer a força normal. Então, eu vou olhar para o desenho e vou ver o seguinte, que o normal mais peso, juntos, são força resultante, a resultante centrípeta. Então, a força centrípeta normal mais peso. O peso, calcular aqui m vezes g, vai dar 600 newtons. Lembra que eu estou usando a aceleração da gravidade, o valor é arredondado. Então, a centrípeta já calculei 200, normal ele perguntou, e o peso 600. Então, a normal, nessa situação, 1.400 newtons. Então, a gente repara que, vamos falar assim, o caminho que eu uso nos exercícios é muito igual ao que a gente está fazendo sempre com força. Desenha a força, bota na força resultante, a força resultante é massa vezes aceleração, mas quando for uma curva, essa aceleração é centrípeta. É só isso que muda. Mas, aqui uma curiosidade sobre montanha-russa, ou qualquer movimento parecido, que é aquela que a gente chama de frio na barriga. Às vezes um carro descendo um morro muito rápido, você sente isso também. Uma montanha-russa é muito mais perceptível. Tá? Quem já teve oportunidade de algum brinquedo de parque de diversão mais rápido, pode ter sentido isso. Mas como eu disse, também é comum em estradas. O que é esse frio na barriga? Vamos analisar. Quando a gente está descendo essa rampa aí muito rápido, você tem a inércia sempre atuando. A inércia é um princípio da natureza que é a tendência de continuar no mesmo lugar, ou continuar com a mesma velocidade. Se a gente olhar nossos órgãos internos, o que acontece nessa situação é o seguinte: o nosso corpo desce e dentro da gente os órgãos tendem a ficar no mesmo lugar. É como se a gente fosse um ônibus e os órgãos são as pessoas. O ônibus acelera, as pessoas tendem a ficar, ou seja, elas são, no referencial do ônibus, jogadas para trás. Nesse caso, os órgãos então eles tendem a ficar um pouco e a gente continua. Esse movimento dos órgãos no interior da gente é que dá essa sensação de frio na barriga, que pode provocar enjoos, até mesmo desmaio em algumas pessoas. Então, isso que está acontecendo no nosso interior. É uma sensação que a gente que gosta, gente. Eu gosto pra caramba, mas não é extremamente saudável. Então, você não pode comer uma feijoada e ficar fazendo isso a tarde inteira. Vai dar algum problema. E, finalmente, para encerrar nossa aula de movimento circular, de força em movimento circular, perdão, nosso exercício de frequência. Lembra de mandar para o meu e-mail, tá ali o e-mail, tá, gente? Está escrito aqui no exercício. Bota lá no título do e-mail, no assunto, o número, qual turma e seu nome. E a pergunta que sempre fica: até quando eu posso mandar? Eu tenho aceitado com muita flexibilidade, ou seja, eu estou recebendo exercício ainda lá do início do ano quase, claro que depende do caso, mas o ideal é mandar mais rápido possível para evitar o que aconteceu no final, por exemplo, do semestre passado, que os alunos, alguns alunos, né, com dezenas de exercícios para me enviar. Isso aí eu imagino como vocês ficam com sufoco em casa por causa disso, né? Inclusive tendo raiva da disciplina no sentido, pô, tem exercício demais, porque acumula. Então é terminar a aula está com mais ou menos meia hora, teríamos 2 tempos de aula, então pega o tempo que resta, faz exercício e faz mais. Emenda lá no livro e dá mais uma estudada. Começa com esse, já tira a foto e depois você me manda. Mesmo que você não mande hoje, pelo menos está feito. Então garante isso. Mas vamos lá, o exercício. Tem um motoboy, né, um rapaz na moto, passa pelo alto de uma colina, cujo raio é 25 metros, com a velocidade de 36 km por hora. Lembra de passar para metros por segundo, hein? E ele quer que calcule a força normal entre a moto e a estrada. Considere o conjunto ali, ó, massa do motoboy mais moto, 150 kg. Gente, aqui é o seguinte, é igualzinho o exercício que eu fiz da montanha-russa lá do Hulk, só que lá estava de cabeça para baixo. A curva aqui, ó, o raio é para baixo. Então você vai desenhar as forças e vai ver como que fica a centrípeta. Então lá dica, ó, desenha as forças verticais, né?
O atrito não precisa tanto desenhar, ele existe ali, o que faz a moto andar, mas não entra na conta. Então você vai desenhar o peso para baixo, é normal, está apoiado no chão, normal para cima. O centro da curva é para baixo, então você adota esse lado positivo e faz a resultante, com peso normal. Lembrando que força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Então, deu dúvida? Volta ao exercício do Hooke, dá uma olhadinha, depois tenta fazer. Não é tão difícil não, lembra de mudar a unidade. Bom, gente, então, fim dessa questão de primeira parte. Na verdade, vai ter uma outra parte desse assunto, só que é um conteúdo mais extra, tá? O que realmente vocês precisam saber desse conteúdo está nessa aula, essa aula é a mais importante. A próxima eu vou colocar como conteúdo extra, mas de qualquer forma ainda é a primeira parte do capítulo. Então, um grande abraço para vocês, qualquer dúvida estamos aí, podem entrar em contato comigo no WhatsApp, tá? Tranquilamente, dê preferência no horário do Instituto, certo? No horário das aulas, que seria segunda a sexta ali, ou sábado, até umas 6 horas da tarde. Por quê? Porque eu estou agora desligando um pouco o celular à noite, então às vezes eu não vejo sua pergunta, a coisa acumula. Então, para ter uma resposta mais imediata, me manda durante o dia, que eu estou o dia inteiro trabalhando em função disso. Ou então podem mandar e-mail para mim também. Estou demorando, mas falei que está acumulando muitos exercícios de frequência, mas a gente vai acertando isso. Gente, abração, bons estudos, e a gente se vê nos plantões ou nas aulas 5, está chegando a nossa aula 5, tá? Um abraço.